Opa, tudo bom, pessoal? Aqui é o Zé e a gente tem mais um episódio de Entrevista Descomplicada, né? A verdade nua e crua das entrevistas de emprego. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um tópico que eu acho muito importante, que são os pilares de um bom currículo. Eu acho que esse tópico é fundamental para você conseguir comunicar de forma estruturada, né, o que você quer falar, né? E assim, os principais pontos, né? Porque eu acho que isso é um dos elementos disso, né? Do porquê você conhecer, né? Porque você entender os pilares de bom currículo. Mas acho que além disso, existem três outros que são fundamentais, né? De entender e verificar o porquê que é importante de entender os pilares de um bom CV, né? O primeiro, e eu acho que talvez seja o mais importante, né, no dia da entrevista, né, na hora que você está falando e tal com o entrevistador, é esse primeiro aqui, que promove, né? O que isso promove, né? Promove uma comunicação estruturada para o entrevistador. E o porquê isso é importante, né? Assim, quando você está falando de uma conversa, né, de entrevista, né, você está naquele bate-papo e tal, imagina que o entrevistador ele vai ter 1 milhão de pessoas, né? Às vezes 1 milhão também é exagero, né? Mas imagina que provavelmente antes de você ele entrevistou dois, três, às vezes até mais, né? 10, 15 candidatos antes, né? E se você, o fato é se você não tem uma comunicação estruturada, você não sabe o que quer passar, o que é importante, o entrevistador também não vai conseguir entender o seu perfil, entender o que você quer falar, né? Então, assim, é fundamental que você passe não só a segurança em si, mas assim, as informações de uma forma que o entrevistador entenda o que você está falando, né? E no final das contas memorize, né? O que você quer passar. O segundo é a questão da possibilidade de contar experiências, experiências multidisciplinares. Desculpa, minha letra pessoal ela sempre foi ruim, então vou tentar melhorar aqui, mas o ponto aqui quando você comunica de forma estruturada, você consegue, né, estruturada e considerando, né, os pilares, né, todos os pilares assim de um bom currículo, você consegue passar experiências multidisciplinares para o entrevistador, né? E aí o que eu quero dizer com isso, né? Imagina que você, durante a entrevista, comunique só um dos pilares, né, que a gente vai conhecer mais lá para frente, que é o pilar profissional. Se você está falando só do seu emprego e tal, muito provavelmente vai ter algumas experiências que você poderia contar que agregariam para a vaga que você não está falando. Imagina, por exemplo, um caso de que você gosta muito de surfar. Tá? Você faz surf e tal, você vai, viaja, gosta bastante, e você está aplicando para uma vaga de, sei lá, promotor de eventos, por exemplo. Promotor de eventos. Bom, o promotor de eventos tem que ser uma pessoa super organizada e tal, tem que ser uma pessoa que consegue organizar de fato os eventos e tal, juntar as pessoas interessadas, né, promover aquilo. E vamos supor, né, que no seu caso você trabalha em contabilidade. Bom, contabilidade, né, não necessariamente você faz essas coisas, né? Você não promove eventos e tal como contador, né? Pelo menos eu imagino que não, né? Então, assim, como é que você vai justificar, né, você aplicar para uma vaga em que envolve todas essas habilidades que você não tem, se você levar só suas experiências profissionais como contador, né? E aí entra o caso das experiências multidisciplinares, né? Por exemplo, se você, como eu falei, gosta de surfar, você pode falar, cara, olha só, eu trabalho como contador e tal, de fato, eu sou muito bom com números e tal, mas, cara, eu gosto muito de surfar. E, pô, você sabia que surfar não é só chegar lá e ir na praia e tal, pegar prancha, você tem que organizar a viagem. Você tem que planejar a viagem, combustível e tal, você tem que organizar a comida e tal, organizar a locação onde eu vou ficar, né, se eu for passar um final de semana na praia. Então você vê que isso aqui, essa experiência aqui, talvez agregue muito para essa vaga. Ou seja, se você simplesmente se resumir a um contador, não necessariamente você vai conseguir justificar habilidades necessárias para essa vaga, enquanto que essa experiência multidisciplinar de surfar, você consegue extrapolar para esse fato aqui, né? Para o fato de que você vai organizar eventos, você vai organizar é, é, atividades, enfim. Isso aqui, essa experiência tem muito mais a ver com o emprego que você está aplicando, né? Isso é só um exemplo, né? Mas assim, o importante quando você considera todos os pilares e tal, quando você analisar a vaga que você estiver aplicando, você vai perceber interseções entre isso aqui, né, as suas atividades, né, extracurriculares, as atividades multidisciplinares com a vaga. E você pode trazer isso aqui, né, que você faz aqui por prazer, né, porque você faz porque gosta, para um contexto, né, mais profissional para você justificar alguma coisa, tá? É, e o terceiro que conta bastante é que ajuda a agrupar
experiências relevantes, né? Então, assim, que é uma faceta disso aqui também, né? Então, assim, quando você comunica de forma estruturada, né, considerando, estruturada aqui, como a gente falou, né, considerando os três pilares, né, que a gente vai ver lá na frente, você consegue comunicar muito mais experiências relevantes e tal para aquela vaga, que é exatamente também esse fato aqui, né, você está trazendo uma experiência que cabe nesse contexto aqui, né, do promotor de eventos, né, que foi o exemplo que a gente deu, para explicar o porquê, né, por que fazer aquela vaga, né, por que aplicar para aquela vaga. E aqui, né, o que que esse entendimento, né, o que que esse entendimento dos pilares, né, que entendimento dos pilares gera de valor, né? Por que que ok, você entendeu que de fato isso é importante e tal, mas o que que isso gera de valor considerando agora a ótica do entrevistador, né? Primeiro isso gera uma compreensão 360 graus do candidato, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Imagina que o entrevistador lá está entrevistando várias pessoas e tal, e as pessoas simplesmente focam na atividade profissional que eles têm, né? Mas assim, o entrevistador de fato são pessoas, né? Então é importante ele entender você como pessoa, né? Entender você por inteiro. E eu acho que esse entendimento dos pilares, né, você consegue transpor para um ambiente profissional de forma que o entrevistador tenha essa visão, tá certo? Segundo, gera uma empatia, né? Empatia, empatia com o entrevistador. Então, imagina que você está falando lá com um cara, né, com um entrevistador, e você gosta muito, sei lá, de futebol, por exemplo. Você vai em todos os jogos e tal, é um interesse genuíno, né, que você está lá sempre lá. Bom, se o entrevistador também gosta de futebol, fatalmente isso vai gerar uma conversa sobre futebol. Pode ser aquela conversa no início da entrevista, né, que o cara começa a falar, aquele negócio para esquentar um pouco mais, enfim. Mas o fato é que gera uma empatia. E quando você gera empatia, em geral, as pessoas tendem a gostar mais de você, né? Tendem a considerar mais você e tal, ter certo mais, até mesmo carinho, né, por você, uma vez que você tem interesses em comum, né? Ela gera, você tem uma afinidade com essa outra pessoa, né? E o terceiro, e eu acho que talvez o mais importante aqui, é que ajuda a memória do candidato, né? E aí o que eu quero dizer com isso? Memória do candidato é aquela coisa das muitas entrevistas, né, que o entrevistador vai fazer durante o dia, né? Então, como eu falei, imagina que ele está fazendo 2, 5, às vezes 15 entrevistas, né? Então, assim, são várias pessoas diferentes, né? Vários currículos diferentes e imagina ser tudo aquela mesma mesmice, né? Tudo aquela mesma coisa de sempre. E aí imagina que você chega e fala, não, cara, assim, um dos pilares, assim, é que eu gosto muito de surf, né? Que como, opa, foi mal aqui, o negócio correu. Mas imagina que você gosta muito de surf e tal, e você menciona, cara, olha só, eu gosto muito de surf, eu vou muito surfar, e aí você começa a conversar, né, que é esse fator aqui antes, né, da empatia, né, de repente o cara gosta de surfar, ou nem gosta de surfar, mas tem interesse, quer saber um pouco mais, né, e aí imagina que no dia seguinte o cara lá tá avaliando esses 15 currículos aqui, né, e aí ele vai chegar e falar, cara, não, gostei muito, pô, mas eu gostei mais daquele surfista ali, cara, lembra do surfista e tal, que a gente falou? Então, pô, aquele cara é legal e tal, ele gosta de surfar, beleza, mas o fato é, ele vai lembrar do surfista, né? Ele vai chegar e falar, cara, eu falei sobre o surf e tal, o cara é legal, o cara é interessante. E isso ajuda você a se destacar no meio dessa galera aqui, né? Dos caras que estão sempre falando a mesma coisa, sempre um ambiente profissional, muito fechado, né? Você se ressalta, né? Você vai além do que, né, normalmente a galera fala e gera essa memória no entrevistador no final, né? E aí, agora, só falando um pouco que são de fato os pilares, né? Porque a gente falou até agora o porquê que é importante, né? Mas o que que são esses pilares, né? O que que é isso, né? E aí a ideia é ter uma compreensão de quem é o entrevistado, né? E novamente aqui você não é só uma pessoa profissional, né? Sim, sem dúvida isso é importante, né? Mas você não é só um profissional, você não é só uma pessoa que trabalha, vai todo dia lá para o trabalho e faz suas atividades, né? Você é uma pessoa completa, né? Que é o lance do 360 que eu falei, né?
E aí como você expressar essas outras frentes, né? Quais são esses pilares, né? Quais são essas outras frentes que, em geral, caem bem, né? Porque, assim, ser profissional é uma coisa, mas se você, de repente, é mulher, mãe e tal, se você é um homem, pai também é um ponto importante, né? Ser pai, né? A família. Bom, se você gosta de surfar, de repente você é um esportista também. Enfim, você tem várias facetas aqui dentro de você que é importante expressar e que diz quem você é, né? Que diz quais são os seus valores, por exemplo, qual a tua ética, né, profissional, pessoal, ética profissional, pessoal, enfim, são várias outras frentes aqui que dizem quem você é e que de fato expressam como profissional, como bom profissional ou que tipo de profissional você vai ser. E lembra, né? No final das contas, o entrevistador está olhando isso aqui. Mas para ele entender isso, e como não é possível separar o teu profissional do seu esportista, do seu pai, né, do seu família, enfim, do seu acadêmico, porque no final de contas é uma pessoa só, é importante você expressar todos esses fatores aqui de uma forma que encaixe no seu perfil profissional, ou seja, expressar quais são esses valores aqui que você tem dentro de você, de forma a ter uma representação 360, né, uma representação inteira de você, considerando a ótica o quê? Profissional, tá? E aí, nesse sentido, os três pilares aqui que em geral englobam isso, é claro que tem outros aqui, mas se você olhar de forma bem pragmática, os três pilares que englobam tudo isso são esses três. Primeiro, o pilar profissional, né? Segundo, o pilar acadêmico e terceiro, pessoal. Bom, profissional acho que todos vocês devem conhecer bastante, né? Você deve conhecer bastante, porque é de fato as suas experiências profissionais, né? Agora, o que alguns contam também é a questão do acadêmico, né? E agora o que muita gente relega, né? Muita gente não fala muito é do pessoal. E acho que é tão importante quanto esses outros aqui, porque normalmente cria uma compreensão 360, né? Uma visão 360 de quem você é, né? E aqui no acadêmico é o que você de fato fez na faculdade, né? O que você estudou, né? Quais são as suas motivações. E o pessoal é o que você faz na vida pessoal mesmo, né? Opa, foi mal de novo aqui, pessoal. Vida pessoal, tá? Então, assim, por que esse framework é importante, né? Porque, novamente, você cria uma visão 360 de quem você é e você não esquece nenhuma dessas etapas aqui, né? Você acaba lembrando dessas etapas e como contar isso sobre uma ótica profissional. E, assim, eu garanto que contando isso aqui, né? Cada uma dessas frentes e tal, e tem uma forma que a gente vai ver lá na frente de como contar, e deixar isso claro no currículo, você vai ter muito mais chance de, pô, ser lembrado, né? E ser mais efetivo na entrevista, tá certo? Então, pessoal, aqui eu quero entrar em cada uma dessas frentes daqui para dar uma ideia do que a gente pode falar, né? E aqui o primeiro é o profissional, né? Eu acho que no profissional é o mais simples, né? Ou seja, pelo menos vocês, em qualquer entrevista, né, vocês já devem estar acostumados a contar isso, mas o profissional é basicamente você contar quais são as experiências profissionais que você fez. E aqui é contar o quê? Projetos, né, em que você participou, atividades, né, que você fez durante o trabalho, as suas funções, né, no trabalho, né, o que você faz e tal, o que você é, né, a questão do cargo, né. Então aqui eu acho que todo mundo deve ter uma visão bem clara, né, que é aquela pergunta da entrevista, né, pô, o que você fez e tal, o que você fez quando trabalhou na empresa Y aqui, por exemplo. Aí você fala, na minha empresa Y, eu era gerente, por exemplo, um analista, né? E aí aqui exemplificando, né? Pô, gerente, sei lá, de finanças, por exemplo, de finanças. Lá eu era responsável por toda a área de finanças, de controladoria e tal. Então eu tinha vários projetos que eu tocava. Um deles, por exemplo, era um projeto onde a gente de fato fez a virada, né, do time de
de analistas lá, onde a gente precisava contratar, montar a equipe e tal. Então eu ajudei, né, porque era uma pessoa mais experiente, por exemplo, então eu ajudei a contratar esses times aqui, fazendo com que o cara se tornasse muito mais um cara de controladoria para uma finança voltada mais para inteligência, né, dentro do BI, né, do Business Intelligence, né. Então a gente começava a capturar os KPIs lá de finanças que a gente tem, mas não para simplesmente fazer o controle, mas sim para gerar inteligência, né? Então a gente precisava de um perfil diferente. Então, assim, é contar suas experiências e tal, né? Contar o que de fato você fez nesse período aqui, né? Em todas as áreas de trabalho, para ilustrar quem é, ou o que você é, né? Ou o seu eu profissional, né? Essa aqui não tem muito mistério, pessoal. É mais contar mesmo o que vocês já fizeram, tá bom? O segundo aqui é o acadêmico, né? E aqui as pessoas contam ou tem muita dificuldade de contar, né? Porque o que eu vejo muito, que eu já vi muito, né, as pessoas falarem, até falam, né, da questão da acadêmica, né, a questão da academia, mas falam muito das provas, né? Ah, o que você fez e tal. Isso é bem comum quando a pessoa é recém-formada, né? Então, se você é recém-formado e tal, acho que tenta evitar esse tipo de comentário sobre a vida acadêmica, né? Que é o cara chegar e falar, pô, não, o que você fez na faculdade? Ah, não, fiz provas e tal, fiz provas de cálculo, por exemplo, vamos supor que o cara é engenheiro, e minhas notas foram, sei lá, entre 9,5 e 10, assim. Não, isso aqui é legal, assim, não estou dizendo que de forma nenhuma isso aqui não é ruim, né? Isso é super legal, mas que é um nome dedicado. Mas não é isso que o cara quer ouvir, né? O cara não quer ouvir as notas e tal, o cara não quer ouvir, pô, o que de fato você fez de trabalho, né? De prova, né? Se eu fiz cálculo, se eu fiz engenharia de estruturas, enfim. Ele quer ouvir das suas experiências, né, dentro da faculdade. E essa aqui é a palavra fundamental quando você está fazendo aqui a questão acadêmica, né? Você está ilustrando o pilar acadêmico, né? Ele quer ouvir dentro das suas experiências, experiências sociais que você teve da faculdade, o que chamou a atenção, né? E aí dentro desse pilar aqui, o que é muito comum é você falar o quê? Você falar, por exemplo, se você for um cara da atlética, né? Você falar qual é o teu envolvimento na atlética, né? O que você fez de interessante lá? Você organizou os eventos, organizou as viagens e tal. É muito comum também, né? Algumas empresas, a empresa júnior, né? Empresa júnior. Atlética aqui eu digo também Grêmio estudantil, né? Se você participou do Grêmio, né? A empresa júnior, né? Então, o que você fez da empresa júnior e tal? Você ajudou, você participou da empresa júnior e tal, você era o que lá? Você chegou a assumir um cargo de coordenação, você trabalhou em projetos, então conta um pouco dos projetos, né? O que você fez de trabalho lá, né? Dentro dessa empresa júnior, né? Um outro ponto legal também é trabalho voluntário, né? Muita gente faz trabalho voluntário, né? Tem aquela organização chamada Teto, né? Que é bem legal, né? Que constrói casas populares. Então eu tenho muitos amigos que participaram disso aqui, né? E isso é uma coisa bem legal, porque se você fala do seu trabalho voluntário, você está falando de uma paixão que você tem e por ser voluntário, né? Por você não estar sendo pago por aquilo, de fato é uma paixão inata, né? Inata. Quer dizer, você acredita naquilo, você está fazendo e você não espera nada em retorno, né? Então isso mostra muito de quais são os seus valores, né? O que você acredita. E acho que inclusive é uma coisa bem mais forte do que simplesmente o trabalho, né? Porque você, de fato, você está fazendo isso aqui de graça, né? Você não está sendo pago absolutamente nada para fazer aquilo, então provavelmente é uma causa que você acredita e que você está fazendo porque você acredita naquele valor e porque você acha que vai fazer diferença, né? Então isso para o entrevistador é super legal, porque mostra para ele quem você é, né? Que você está disposto a trabalhar para uma causa que de fato você acredita. É óbvio que todo mundo espera, né, a grana no final do mês, mas no período de faculdade a gente pode se dar o luxo, né, de fazer isso e até fora, né? Eu mesmo já fiz alguns trabalhos voluntários fora, e isso é bem legal para ilustrar, de novo, essa questão dos valores, né? Então, aqui, pessoal, isso aqui são 3 exemplos, né? Mas o fato é, quando você está falando da questão acadêmica, o importante não é você falar de notas, né? Isso aqui não é legal, assim, não, quer dizer, é até ok, mas não é isso que o entrevistador espera, né? O ponto é você falar quais são as experiências dentro da faculdade, né? Que de fato geraram algum impacto, aquelas experiências dentro da faculdade, né? Extracurriculares aqui, ok? Então, isso aqui que é o importante, né? O que você aprendeu, o que você fez
na faculdade, de fato fora do ambiente acadêmico, né? Fora da sala de aula onde você estudou. É legal aqui você falar de motivações, né? Então, por exemplo, se você escolheu engenharia, né? O porquê você escolheu engenharia, né? O que você gosta. Mas o importante quando você ilustrar as suas experiências dentro de lá é você falar disso aqui, tá? Então, assim, a dica é se envolve bastante, né? Se você ainda está na faculdade, com esse tipo de atividade, que no final isso conta é, profissionalmente. Eu acho que no futuro isso faz diferença, né? Quando você estiver aplicando para uma vaga. Porque imagina que você é um estudante, né, que passou de fato de a vida inteira, né, a faculdade inteira, né, o período acadêmico inteiro dentro da sala de aula, enquanto tem um estudante A aqui, enquanto tem um estudante B que fez tudo isso. Na hora de contar a entrevista, né, ele vai ter vários pontos aqui para contar que você de fato desenvolveu, entendeu? Então, assim, infelizmente é fato, né? Ele tem mais experiência, né, com a vida em si, né, em lidar com pessoas do que você. Então, provavelmente ele está saindo na frente dessa corrida, tá? Então é legal assim sempre se envolver com esse tipo de coisa, né, para aprendizado mesmo, né? Aproveitar essa oportunidade para aprender sobre isso. E o último ponto aqui, pessoal, é a questão da vida pessoal. Assim, em geral, as pessoas relegam muito esse fato aqui. Eu acho que esse aqui é fato, é um ponto super importante, dado o contexto que você vai falar, né? Então, em geral, quando a gente fala em vida pessoal, a gente está falando cara, de família, né, de atividades, hobbies aqui, então viajar, né? Mas e tem muitos outros, né? Então, por exemplo, se você tem esportes e tal, se você gosta de uma pessoa que é muito focada em esportes, se você gosta de fazer, é legal, né, você falar. A questão das viagens em si, né? Também é super interessante. A questão da família, né? Como você vai contar isso também é legal. Mas aqui o ponto que eu faço é como contar, né? Porque o ponto é, legal, você é muito fã de esporte, sei lá, de futebol, mas não é simplesmente você chegar e falar, não, não, eu gosto muito de esporte, jogo uma pelada no final do dia, né, toda quarta-feira e tal. O ponto é, o que você aprendeu com cada uma dessas atividades e como isso, de fato, se transpõe para o ambiente profissional. É esse que é a jogada para você contar isso, né. Então aqui eu gosto de dar o exemplo do surf que eu falei antes, né. Então imagina que você, vou voltar aqui naquele exemplo, né. Imagina que você é um contador, né, trabalha com contabilidade, então muito provavelmente você é muito bom com matemática e tal, né? Talvez uma pessoa bastante organizada, né? Mas você, de fato, encheu o saco e, pô, queria fazer uma coisa diferente, queria trabalhar com eventos, né? E aí o que a gente falou antes, né? Imagina que você quer trabalhar com eventos e tal, mas, cara, o evento precisa de uma pessoa mais envolta, né? Que entenda um pouco de eventos, né? Então essa aqui é a descrição da vaga, né? O cara chega e fala, não, eu quero uma pessoa desenvolta, que consiga conversar com pessoas, que consiga organizar eventos, né? Que entenda da lógica de eventos, enfim. É, que seja proativa, né? Que façam coisas diferentes e tal, que puxa as coisas por conta própria, né? E aí você chega e fala, putz, cara, assim, eu quero fazer isso, mas não sei se tem uma correspondência perfeita do que eu faço com o que eu quero fazer, né? Imagina que é outra empresa, né? Você não está nem na mesma empresa, né? E aí você quer fazer entrevista para isso. Aí você fala, pô, mas aí, o que eu falo e tal? Porque eu não sei se tem todas essas experiências aqui, né, considerando o meu contexto profissional, né? Mas aí entra na questão pessoal, né, na vida pessoal. E aí, o fato de você ser um esportista. Imagina que você faz surf, né? Então, assim, você gosta muito de esporte, né? Até então você não estava nem considerando contar, né, para você o que eles iam imaginar era só a sua vida profissional. Mas o fato é que você gosta muito de esportes e faz surf, né? Você é um surfista, inclusive participou de campeonato amador e tal. E aí o ponto é falando, cara, será que eu consigo usar isso aqui para exemplificar isso? E aí pro surf, né, assim, eu não faço surf, né, eu gosto bastante, mas eu não faço, mas eu imagino que, cara, o cara precisa primeiro ter uma organização legal, né? Porque ele precisa planejar a viagem, né? Então imagina o cara surfar aqui no litoral norte, né? O cara, pô, vai ter que planejar de fato essa viagem, né? Ele vai ter que, pô, alugar um carro e tal, vai ter que é, alugar casa onde ele vai ficar durante o final de semana, comida, enfim, vai ter que fazer tudo, né? Vai ter que de fato organizar tudo aquilo, né? Todo o final de semana dele para isso. E isso aqui, ó, que é um caráter pessoal, é totalmente aplicável para essa vaga, né? Para a vaga de eventos, que é um cara que precisa de fato ter essa organização toda, né? Então, assim, o ponto é como você consegue transpor isso para cá. E aí, voltando um pouco no slide anterior, né, que a gente falou do trabalho voluntário,
Imagina que você surfa e tal, e você faz isso porque você gosta e você não é remunerado absolutamente nada para fazer isso, né? Para organizar e tal, você organiza com todos os amigos, aluga o carro, vai, pega o carro, dirige até lá, entra na casa, faz o contrato lá com o cara pro final de semana, né? O dono da casa, compra toda a comida pro final de semana, prepara a comida, enfim, pro pessoal que tá na tua casa. Você faz isso porque você curte, né? Porque você gosta de fazer, e por isso mesmo, talvez essa experiência, né, pessoal, seja até uma experiência muito mais forte do que uma experiência profissional equivalente, porque novamente essa aqui você paga para fazer, você está lá porque você é obrigado, isso aqui você faz porque você gosta, entendeu? Entendeu? Então trazer esse contexto pessoal para a realidade da vaga que você está fazendo é super importante e possivelmente, né, da forma que você contar, né, é claro que você tem que contar de fato com esse caráter mais profissional, pode gerar inclusive mais impacto do que uma experiência pessoal, uma experiência profissional que você tenha na mesma área, justamente por ser uma experiência o quê? Voluntária, né? Uma experiência que você faz porque você gosta. E isso mostra a tua motivação, mostra que de fato você está interessado naquilo, e ainda que você não tenha uma experiência profissional dentro da área, você talvez seja uma pessoa mais preparada para fazer do que o profissional da área em si, tá? E aí, só para finalizar esse ponto, o importante é fazer esse matching, né? Fazer a questão do como eu contar essa experiência profissional essa experiência pessoal, desculpa, de forma profissional, de forma com que encaixe na realidade profissional da vaga que você está procurando, tá? Porque, novamente, não é chegar e falar, não, eu gosto muito de futebol, legal, para uma vaga que tenha, sei lá, você é demandado por números, demandado por trabalhar em finanças quantitativas, por exemplo. Não é isso. O ponto é, quais os valores, né, quais os aprendizados que você tem nessa atividade pessoal que podem ser transpostas para essa vaga que você está aplicando. Novamente, no caso do surf, é o cara ser organizado, é o cara conseguir fazer o planejamento da viagem, é o cara se dispor, né, ser amigável, né, conversar com as pessoas e tal, reunir as pessoas em torno dele. Isso sim é transposto para essa vaga aqui. Não o fato de surfar. Surfar aqui é um detalhe, né? Aqui poderia ser futebol também. Se o cara chega e fala, faz futebol e tal, e faz tudo isso aqui, isso é totalmente aplicável para cá, tá? O cara podia fazer, sei lá, crochê aqui. Não sei nem se é assim que se escreve. Crochê. Mas se o cara faz crochê e ele faz todas essas atividades aqui para fazer isso também é transposto para essa vaga, né? Então, o ponto é achar quais experiências, né, quais atividades e tal que são diretamente transpostas para a vaga que você quer dentro do âmbito pessoal que a gente falou. Tá? Isso, pessoal, pode ser bastante poderoso. Fique em mente assim de como conversar sobre isso. E aí, pessoal, finalmente aqui eu queria mostrar para vocês como isso fica no currículo, né? Porque é legal, assim, isso, é claro, você precisa ajustar o teu discurso, né? Precisa ajustar o discurso de como você vai falar, né? Durante a entrevista, mas você precisa, novamente, deixar isso de forma estruturada, né? E a forma que eu gosto de fazer é normalmente assim, você bota um campo aqui, né? Começa por esse campo que é o pilar acadêmico, né? Que foi as primeiras coisas que você fez, e aqui você está vendo, né? Quais são as atividades que o Zé, né? Eu, no caso aqui, fiz durante a minha faculdade, né? Então aqui eu fiz a faculdade na GV, então aqui eu falo que eu sou líder de projetos de empreendedorismo e inovação da FGV, tá vendo? Eu não falei aqui que eu tirei nota 10 em empreendedorismo, tô falando, cara, eu tinha uma cadeira lá, né, dentro do centro de empreendedorismo que eu era ativo, né? Eu participava do pessoal, participava das conversas, desenvolvia projetos daquilo. Não é que, eu fiz prova dentro do centro de empreendedorismo, quais as atividades, quais os projetos que eu desenvolvi lá dentro, né? E aqui é legal também, uma coisa que eu não falei, mas você pode desenvolver também, é questão dos projetos em si, né? Quais os projetos que você fez dentro da sala de aula que são importantes, assim, nessa parte de comunicação da vida acadêmica, né? E, novamente, assim, eu gosto de botar dentro desse frame aqui, onde eu começo falando um pouco da formação acadêmica, né? Do que eu fiz, em que lugar, né? E quais as atividades que eu fiz dentro de cada um dessas dessas frentes aqui, dentro dessas faculdades, né, no caso. Né? E aqui, novamente, por exemplo, monitor assistente, né? Então é uma atividade, assim, é legal que todo aluno faz, todo aluno tem a oportunidade de fazer monitoria, mas isso mostra, né, por exemplo, né, se eu sou entrevistador, eu falo, pô, se o cara for monitor dentro da faculdade, provavelmente ele tem uma boa didática, né? Então ele sabe conversar com as pessoas e tal, né?
Didática. Nossa, aqui ficou horrível, né? Mas enfim, a ideia é, ele tem uma boa didática, né? Ele consegue conversar com as pessoas bem, ele sabe explicar os conceitos, né, do que tem, ele sabe decompor os conceitos e explicar muito bem aquilo. Ou seja, isso mostra o que você, de fato, quais as qualidades que você desenvolveu durante essa passada aqui, né? Durante essa atividade, né? Logo depois entra o pilar, o quê? Profissional, né, que a gente falou. Então aqui, isso de fato é o que ocupa mais do currículo em si, pessoal, assim, não tem muito o que escapar. Aqui é onde você vai falar de fato dos projetos que você desenvolveu, né, das áreas onde você passou, do seu cargo, das datas em que você passou em cada coisa. Isso não foge muito do que é um currículo normal, né? E a gente pode até depois explorar um pouco mais se você tiver interesse, tá? E o terceiro aqui são as habilidades e atividades extracurriculares, né? E aqui é onde eu trago normalmente a questão de idioma, né, que é super importante, né, você falar o que é, mas algumas atividades que eu acho interessantes, né? Por exemplo, aqui eu botei surf, né? Meditação e literatura russa. Então, de fato, isso aqui eu gosto bastante e tal. Surf eu quero aprender, então eu vejo muitos canais e tal de surf. Eu faço bodyboard, mas eu quero aprender o surf mesmo, né, em pé. Mas aqui é onde você conta, né, e você cria aquela certa empatia com o entrevistador, né? Porque imagina que esse entrevistador também gosta de literatura russa, ou de repente nem russa, mas ele gosta de literatura, ele fala, pô, não, legal e tal. Nunca li nenhum livro russo, o que você recomenda? Isso cria aquela empatia e tal, aquela conversa que no final ele vai lembrar. Ele falou, pô, aquele cara é o leitor russo, por exemplo, né? Então novamente, isso aqui é super importante de trazer, é claro que não com a mesma relevância aqui, né, em termos de espaço do currículo, porque isso aqui provavelmente vai ocupar mais, né, de você, né, questão do profissional, mas é importante você trazer esse fato aqui também, tá? E aqui eu também boto a questão do teto, né, que eu falei, né, então, quais atividades voluntárias, né, que você fez, e é importante você mencionar, né? Então, assim, provavelmente quando o cara receber isso aqui, né, o currículo, ele vai olhar e falar, cara, não, que legal e tal, assim, é o teto. E aí, se ele quiser, inclusive, extrapolar isso, né, ele vai perguntar, pô, mas por que você fez esse voluntariado aqui? Por que você acha importante fazer isso? Quanto tempo você fez? E aí você cria aquele negócio dos valores, né? Quais os valores que você acredita, né? Quem é você e tal, em que você acredita e tal, e por que você trabalha para essa específico aqui, né, essa organização, porque novamente, se você está trabalhando em uma coisa que você não é remunerada para isso, provavelmente você tem muita identificação com essa proposta, muita identificação com essa atividade, então isso vai dizer muito quem você é, né, para o entrevistador. Nossa, pessoal, desculpa aqui. Quem você é? Você é. Tá legal, pessoal? Então, só resumindo, pessoal, é importante vocês considerarem os três pilares, né? E os três pilares que são os principais, né? São esses aqui. É claro que tem outros que você pode colocar, né? Mas se eu fosse dividir todas as experiências, eu dividiria, né? Isso aqui consegue englobar bastante, né? Das experiências profissionais, acadêmicas e tal, pessoais. Bastante coisa do que você faz na sua vida, não só profissional, né? Mas novamente na sua vida acadêmica, na sua vida pessoal. E novamente, isso traz o quê? Uma visão 360 de quem você é e faz você se destacar no final das contas versus a outro candidato que simplesmente foca em um pilar específico. E muito provavelmente ele vai focar nesse aqui, né? Geralmente as pessoas que são recém-formadas e tal focam bastante nisso aqui também, né? Então, assim, sempre que você pensar, né, você estiver estruturando o currículo e tal, você pensa nesses três pilares e como você ajustar suas experiências para cada um deles, de forma que você dê uma visão 360 de quem você é e convença o entrevistador de que você é uma pessoa completa, né, para aquela vaga. Você, de fato, tem essas características não só profissionais, mas motivações pessoais e as habilidades acadêmicas para ocupar aquela posição. E que, nesse caso, você é indispensável. É você ou você, né? Não existe outra pessoa que não tenha as mesmas qualidades, as mesmas frentes, as mesmas experiências para ocupar aquilo do que você. Tá certo, pessoal? Pessoal, se vocês acharam interessante esse vídeo, compartilhe aí com quem precisa também, que eu acho que tem bastante informação aqui e pode ajudar outras pessoas. E no final das contas é por isso que eu estou fazendo isso aqui. Então fique à vontade, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.